Olá, começa agora mais uma aula do programa Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius da Escola José Serafim e a aula de hoje para o 9º ano é Gênero Textual, o artigo de opinião. Então vamos lá. O que é o gênero textual, artigo de opinião? É um tipo de texto argumentativo, ou seja, é um texto que quem escreve tem o objetivo de apresentar o seu próprio ponto de vista sobre algum tema de importância para a sociedade, algum tema relevante, usando argumentos para convencer o seu leitor ou a sua leitora do seu ponto de vista sobre aquele tema. Então, a circulação do gênero textual, artigo de opinião, é jornais, revistas, sites de internet, debates em escolas e universidades. Bom, as características do artigo de opinião. Apresentar opiniões, é a primeira delas. Expressar indignação, crítica ou sugestões sobre determinado tema. Apontar problemas e causas sobre esse tema, consequências e possíveis soluções. E quem escreve, objetiva, convencer o leitor sobre o seu próprio ponto de vista, como eu havia falado antes para vocês. A estrutura do artigo de opinião. Todo artigo de opinião possui um título. É uma frase curta, geralmente criativa, referente ao conteúdo. Criativo para chamar a atenção do leitor para o seu texto, para as suas ideias. Na introdução do texto, existe a apresentação do tema. Sobre o que a pessoa está falando. Do contexto desse tema. O contexto é quando e como esse fato está acontecendo. E de informações conhecidas. Então, recolhe todas as informações sobre o tema. Primeiro, apresenta o tema, apresenta o contexto do tema e recolhe algumas informações conhecidas, faz uma seleção de informações conhecidas para colocar lá nos primeiros parágrafos de introdução. O desenvolvimento do artigo de opinião acontece da seguinte forma. É a apresentação do problema que envolve o tema. Então, existe um problema que já foi apresentado, e aí comprova-se com pesquisas que esse problema existe, comparando informações e prevendo possíveis consequências. Então, existe um problema que foi apresentado, esse problema pode levar a determinadas consequências lá no futuro, e tudo isso é feito no desenvolvimento, que é a maior parte do texto. E logo depois parte para a conclusão. Proposta de soluções ou medidas paliativas ao problema, conquistando a opinião do leitor. Então, essa seria o objetivo das conclusões do artigo de opinião. Bom, eu trouxe um artigo de opinião para a gente ver como que isso funciona. É o artigo chamado Chega de Violência, da autora Débora de Souza Magalhães, que era aluna do professor Maurício, em setembro de 2016, que foi quando esse artigo foi escrito e publicado. Vamos a ele. Eu fiz um resumo desse artigo. Lembrando, esse artigo está no PAC 5, unidade 1. Então, vocês podem conferir ele na íntegra, por inteiro, nesse PAC. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. A cada 12 segundos, uma mulher é violentada. 61% das mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem ao final de semana por seus parceiros. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência. Ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Uma pausa aqui agora para a gente observar. Esse primeiro parágrafo que temos aqui apresenta um problema. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. E prova com números, com dados, que esse problema vem aumentando. A cada 12 segundos uma mulher é violentada. E aí vem... Com dados também, 61% das mulheres assassinadas são negras, 36% dos casos acontecem ao final de semana por seus parceiros. E já chega, mesmo na introdução, já chega com uma opinião dela. As leis deveriam ser mais rígidas para que os
para quem comete esses tipos de violência. Ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. E já apresenta no final dessa introdução consequências de que esse problema pode piorar se essas leis não forem mais rígidas. Vamos então agora passar para o desenvolvimento do texto, segundo parágrafo. Muitas mulheres se casam com a certeza de serem felizes. Elas se unem e acreditam ter encontrado o amor da sua vida. Depois vêm os filhos, surgem os problemas financeiros e as brigas começam a aparecer. Logo pensam em separação, mas desistem ao imaginar que não teriam capacidade de viverem sozinhas. Esse desenvolvimento do texto foi muito interessante porque ela coloca uma situação que acontece no particular de cada casa, mas acontece muito. E as pessoas que lerem esse texto, principalmente as mulheres que lerem esse texto, vão reconhecer isso na vida delas ou na vida de amigas próximas. Beleza? Então é uma coisa particular, mas que acontece muito. Então o leitor reconhece essa situação no texto e isso é uma forma de atrair o leitor. Você fazer com que o leitor reconheça a própria situação no texto em que você está escrevendo. Passando. O que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de denunciar os abusos sofridos. Elas precisam fazer isso não pensando na consequência de suas denúncias, mas sim na solução desses problemas. Aqui ainda faz parte do desenvolvimento do texto e fala sobre a necessidade de denúncia desses crimes. Continuando o desenvolvimento, no próximo parágrafo, em 2006 foi aprovada a Lei Maria da Penha, com o intuito de proteger mulheres de agressões, mas pouco foram seus avanços. A violência ainda continua em diversos lares. Os casos de agressões são praticados, em sua maioria, por seus parceiros, namorados, ex-companheiros ou até parentes. Na continuidade desse desenvolvimento, percebam que já ela apresenta a Lei Maria da Penha, que é uma lei que já existe desde 2006, mas lembra-se que no começo ela diz que essas leis que já existem precisam ser melhoradas, reforçadas, para que essas violências diminuam os casos. Então, aqui ela volta, apresenta a Lei da Maria da Penha, que já existe, e reforça que essa lei precisa de melhorar, precisa de avançar para que esses casos diminuam. Então, finalizando, chegamos à conclusão do texto, e aqui a gente precisa de encontrar sugestões para a solução desses casos de violência, para a diminuição desses casos de violência no Brasil. Essas sugestões podem ser para solucionar ou para pelo menos diminuir o número de casos. Bom, então percebemos nessa conclusão que ela é completamente cheia de sugestões. Eu achei muito interessante. Vamos ver o começo dela aqui nessa primeira frase, que ela vai sugerir mais delegacias, casa de apoio para as mulheres, projeto público que incentiva a denúncia desses crimes para proteger essas mulheres. Aí ela segue com as sugestões. Leis mais severas, mais rígidas para punir com justiça os agressores. E depois, uma coisa muito interessante também, é que ela sugere oferecer apoio psicológico não só à vítima, mas também ao agressor. Muita gente se espantaria, mas oferecer ajuda psicológica ao agressor? Sim, se a pessoa chega a agredir alguém, seja lá qual for o motivo, não importa o motivo, mas agressão, a pessoa está com algum problema psicológico que precisa ser tratado. Inclusive, apenas com educação é que esses casos vão realmente diminuir. Colocar isso também na escola pública ou nas escolas em geral, seria uma forma de diminuir a agressão, contra as mulheres. E aí vem o final. Apoio é o que elas mais precisam.
pois não é fácil conviver com a violência dentro da própria casa. E aí chegamos então num outro argumento dela, oferecer apoio psicológico, não só à vítima, como também ao agressor. Mas como assim? Tudo bem, a vítima precisa sim de um apoio psicológico, porque passou por um problema, mas o agressor, muita gente fica se questionando, e eu justifico essa opinião dela, concordo também, porque o agressor, se agrediu alguém, independente de motivo, a agressão não se justifica. Então ele também tem problemas psicológicos que precisam ser tratados. Então, além da prisão, que é necessária, precisa também de apoio psicológico, sim, para que melhore a condição dela. E aí ela finaliza que o mais necessário de tudo é apoio para essas mulheres que sofreram abuso, pois não é fácil conviver com a violência dentro da própria casa. E aí ela finaliza assim o texto, conclui perfeitamente, desde o começo do texto, deixa eu voltar lá para a gente recordar, aqui, desde o começo do texto, ela fala que as leis deveriam ser mais rígidas. Aqui ela já começa a falar da sua própria conclusão, que depois ela encerra fechando nesse último parágrafo. Bom, espero que tenham entendido sobre o artigo de opinião. Esse foi o conteúdo do PAC 5, unidade 1. Espero que tenham gostado, entendido, aprendido um pouco mais sobre o artigo de opinião. E então, até a próxima, pessoal.